Olá, uma boa tarde para você. Tudo bem? Hoje é domingo, 3 de maio de 2020 e estamos em mais uma edição do nosso diário da Covid-19. E antes que eu comece, eu gostaria de agradecer àqueles que já se inscreveram nesse canal e gostaria de pedir para que aqueles que não se inscreveram ainda, que por favor, se quiserem, assim se inscrevam e compartilhem nossos vídeos para que tenhamos mais inscrições, para que mais pessoas possam ver, comentar e debater o que a gente procura trazer aqui nesses vídeos, participando aí desse debate cívico nacional, não só sobre a pandemia, mas também sobre a crise política gerada nesse país, crise política e social gerada com o coronavírus e com o governo autoritário e populista que nós temos. Sim, porque falar de coronavírus no Brasil não tem como não falar também de bolsonarismo. E meus amigos, minhas amigas, foi impressionante, né? E é incrível como a cada dia esse governo e seus apoiadores, principalmente seus apoiadores, me espantam. Me espantam. Ontem, pelas redes sociais, e a grande mídia também divulgou isso, nós vimos aí uma cena lastimável. Cenas que eu tenho certeza, meus amigos, acredito que só aconteça no Brasil. Mesmo levando em conta que não é só no Brasil que você tem um déficit democrático. Isso mesmo. Nós temos um déficit democrático. E quem está dizendo isso não é Fernando Alves, não sou eu para vocês. Quem está dizendo isso são as maiores organizações internacionais vinculadas à ONU que procuram todos os anos estabelecer um ranking das democracias. E lamento informar a muitos aqui, o Brasil, de uns 3 anos para cá, deixa muito a desejar em termos de conquistas democráticas. Por quê? Porque somos o único país em que você tem, em plena pandemia, pessoas saindo à rua sem proteção alguma, pedindo uma ditadura. Nós somos nos poucos países, não é? Se não o único, em que profissionais da saúde, esse é o ponto central da nossa conversa hoje, um dos pontos centrais, profissionais da saúde que no restante do mundo são homenageados, porque estão se expondo diariamente ao contágio, porque são eles que estão na linha de frente, lidando com os doentes, lidando no mundo inteiro com os enfermos do coronavírus. Aqui no Brasil, eles são agredidos. É isso que você escutou. Agredidos. Ontem, a gente viu pelas redes sociais e foi divulgado, né, que numa manifestação pacífica e silenciosa de enfermeiros e profissionais da enfermagem, uma manifestação organizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, lá próximo ao Palácio do Planalto, lá próximo onde reside o mito, o capitão, aquele, né, o grande líder elogiado por seus apoiadores, o incompreendido Messias, Jair Messias Bolsonaro. Pois é, manifestantes que estavam silenciosos com seus jalecos brancos, suas máscaras e cruzes representando as mortes pelo coronavírus, foram achincalhados, foram empurrados, foram insultados por energúmenos. Essa que é a expressão, energúmenos vestidos de verde e amarelo. É impressionante, meu amigo e minha amiga que está me escutando, é impressionante como aquela bonita camisa verde e amarela, que um dia eu inclusive já usei, e usava com tanto orgulho, com tanta alegria, em comemorações cívicas, em eventos de Copa do Mundo, em que aquelas cores simbolizavam o meu país, elas estão sendo usadas, e já há um tempo elas são usadas maldosamente por pessoas sem noção alguma. Por verdadeiros psicopatas, que se valendo dessa camisa verde e amarela e se levantando como falsos patriotas, quando não falsos profetas, esses falsos patriotas agridem, xingam, insultam, empurram e, se deixar, até mesmo matam. É impressionante, meus amigos. Então, ontem a gente viu essas cenas terríveis, vendo ali profissionais da saúde sendo empurrados, tendo que cessar sua manifestação porque estavam sendo agredidos por aqueles mesmos manifestantes que ficam todo dia fazendo um coreto ao redor da saída do Palácio do Planalto para receber o seu presidente sem máscara, o seu presidente que tosse, que cospe ou que escarra
na bandeira brasileira, que seria a bandeira que ele deveria jurar compromisso e não nos envergonhar, como nos envergonha não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pois é, são esses, falsos profetas, são esses falsos patriotas que compõem a massa, a grande massa de manobra do mito Jair Bolsonaro. E é essa grande massa de manobra que o mito e seus filhos, porque se trata, claro, de uma oligarquia, tentam aí se aproveitar do vírus para ter dividendo político. Sim, porque Bolsonaro quer ser amigo do vírus. Bolsonaro quer ser um dos maiores amigos de um vírus que já matou mais de 6.750 pessoas até a data de ontem. Porque esses números, infelizmente, vão aumentar. É esse presidente, meus amigos, que quer ser amigo do vírus, um vírus que contagia e mata, para se isolar politicamente junto com a sua claque e tentar, sim, dar um golpe nesse país, ou, no mínimo, incitar uma guerra civil. Sim, porque, veja bem, toda vez que esse presidente e seu grupo se sente acuado, leia-se, ontem mesmo foi o depoimento de mais de 11 horas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro na Polícia Federal, em inquérito instaurado com autorização do Supremo Tribunal Federal e mediante ali parecer da Procuradoria-Geral da República. Pois é, nesse inquérito, o ex-juiz Moro, ex-ministro Moro, mais uma vez carregou um elenco de provas, segundo ele, em mensagens, em prints, em mensagens de vídeo, de áudio e de texto, e que comprova ali a ingerência, a interferência indevida do presidente da República na gestão da Polícia Federal para beneficiar ou a si próprio ou aos seus filhos. O que desde já, a meu ver, no Código Penal, já configura aí o delito de corrupção, nem que seja de corrupção ativa. Pois bem, sob o risco de ser acusado de denunciação caluniosa, o ministro Moro foi à frente. O ex-ministro Moro foi à frente. Enquanto dava seu depoimento, os apoiadores do mito, os apoiadores do presidente, achacavam, empurravam e insultavam os nossos profissionais da saúde. Talvez se preparando para a triste manifestação que está ocorrendo agora, lá em Brasília, na esplanada dos ministérios, em que em carreata centenas de endiabrados bolsonaristas estão lá em carreata defendendo o seu presidente, mas defendendo da forma como sabem defender, atacando as instituições, insultando os representantes do Congresso Nacional, insultando os representantes do Supremo, defendendo as velhas pautas autoritárias, genocidas e ditatoriais, que correspondem sim a crimes contra a segurança nacional. E eu fico me perguntando, meus amigos e minhas amigas, em meio a essa pandemia, até quando vamos suportar isso? Até quando os verdadeiros democratas vão aturar isso? Até quando nós vamos ter esses arruaceiros, porque esse é o termo que você tem que se utilizar para esse pessoal, esses arruaceiros cometendo os mais variados delitos, ao arrepio da opinião pública e mediante o olhar silencioso das autoridades que não os autuam em flagrante. Sim, porque agora é que o procurador Aras, mediante a autorização, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decidiram investigar os organizadores, a grande rede criminosa que está por trás dessas manifestações. Sim, porque se trata de uma associação criminosa, eu já falei isso aqui em outros vídeos, previsto lá no artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Uma associação criminosa com várias ramificações, desde as redes sociais, desde o ambiente virtual, se estendendo até esses movimentos físicos em termos de carreatas e de manifestações de rua. Vimos, inclusive, essa semana, outra manifestação criminosa, onde um criminoso, esse é o termo que a gente tem que utilizar, um verdadeiro criminoso, praticou, no mínimo, crimes de calúnia e difamação, quando, ao microfone, acusou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, de ser traficante. Isso mesmo que você está escutando. Nas redes sociais, circula um vídeo odioso em que, na mesma manifestação em Brasília, um desses criminosos toma o microfone e, além de insultar as comunidades religiosas de religião de matriz afro-brasileira, dizendo que a governadora é uma macumbeira, também a chamou de traficante. Pois é. Se fosse parar por aí, seria o suficiente. Mas não, meus amigos. Mas não. Você imagina esses manifestantes sem máscara, sem álcool gel e vestido de verde e amarelo? Nessas manifestações tapafúrdias, imagine se eles estivessem
armados. Coloque um fuzil ou uma arma na mão de uma dessas pessoas e coloque um líder autoritário e tresloucado que os incite a atacar contra as instituições. Sim, porque somente resta isso ao Bolsonaro. Somente resta isso ao seu populismo. O populismo autoritário, nesse caso, ou melhor, no caso do Brasil, no caso específico do Brasil, ele gera, meus amigos, sim, totalitarismo. E esse exemplo foi dado durante todo o século XX. Na Alemanha nazista, na década de 30, quando a Alemanha estava em crise, Hitler e seus asseclas incitaram seus seguidores. Criaram verdadeiras milícias a ponto, de criar uma ditadura nazista. Na Itália não foi do mesmo jeito, não foi diferente, com Benito Mussolini e seus camisas negras. Camisas negras hoje que no Brasil estampam não a foto de Mussolini, mas a foto de outro líder, de outro mito. E eu trago aqui para vocês um exemplo aqui, de um livro clássico, As Origens do Totalitarismo, obra clássica da filósofa de origem alemã, naturalizada americana, Hannah Arendt, obra que a celebrizou, por sinal, e que trata exatamente do surgimento desses movimentos totalitários. É muito interessante, meus amigos, aqui na página 376, para quem tiver interesse, aqui você tem, em um dos capítulos do livro, o que a Hannah Arendt fala sobre a aliança temporária entre a ralé e a elite. Porque os governantes totalitários, os ditadores, eles necessitam do apoio de uma ralé. E quando eu falo ralé, isso não quer dizer, Hannah Arendt explica, isso não quer dizer condição social específica ou condição econômica. Ralé é ralé em termos culturais, em termos de pensamento. E no Brasil, infelizmente, nós temos uma ralé de classe média. Em grande parte. Uma ralé de classe média que, claro, junto com uma elite que tem interesse em manter o Bolsonaro no poder, mesmo com o coronavírus, é justamente essa composição de 30% que quer incendiar o país. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o cientista político Vladimir Safatli, que na semana passada disse que Bolsonaro, com seus 30% de apoiadores, quer realizar uma revolução sim, mas uma revolução conservadora, reacionária no Brasil. Como talvez no Brasil, ou sequer no mundo, nunca antes ocorreu. Pois é, porque somente através dessa pseudo-revolução, desse conflito, dessa deflagração, se voltando contra as instituições democráticas, rasgando a Constituição, é que Bolsonaro tem algum fôlego e pode evitar a sua queda, a sua derrocada. Porque uma esquerda domesticada no Brasil, uma esquerda que depôs as armas há muitos anos e que se institucionalizou por completo, essa esquerda assiste de camarote e apenas acredita que as instituições, leia-se o Congresso ou o Judiciário, podem, por vias legais, destituir Bolsonaro. Só que o bolsonarismo é uma ideologia, e o bolsonarismo, sabendo disso, se vale do quê? Da conflagração, da mobilização popular de uma ralé reacionária que é capaz de tudo pelo seu líder. Porque essa ralé, ela não raciocina, ela não trabalha no campo da racionalidade, ela trabalha no campo dos afetos, das paixões. E das paixões, meus amigos e amigas, mais egoístas possíveis. Porque são essas paixões que vão fazer com que essas pessoas aglomeradas agora vão aumentar ainda mais a curva do vírus. Porque, segundo inclusive a revista da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, publicada no mês passado, o Brasil deve chegar ao pico da pandemia agora em maio. Ou seja, teremos mais internações, teremos mais UTIs lotadas e provavelmente, infelizmente, teremos mais mortos. E eu não duvido, meus amigos, eu não gostaria de fazer aqui essa estimativa, eu não duvido nada que até o final de maio, ou se brincar, antes mesmo do final de maio, já teremos chegado a mais de 10 mil mortes. Teremos superado a Rússia. Pois é, outro país de dimensões continentais, assim como o Brasil, que tem mais de 10 mil mortos. Lembrando que os Estados Unidos são recordistas com 66 mil mortes, ainda vai aumentar mais. Não se sabe ainda até quanto isso vai impactar ou não na eleição americana e na manutenção do Trump, ídolo do Bolsonaro no poder, na eleição americana. E, em segundo lugar, nós temos ainda a Itália, que está se recuperando. É importante que a gente saiba disso. A Itália está se recuperando com mais de 26 mil mortos, seguida do Reino Unido, que tem 25 mil mortos, com Boris Johnson recuperado da Covid, mas extremamente agradecido aos profissionais da saúde que o salvaram. Sim, porque ele foi para a UTI e correu risco de morrer.
e só não morreu pela ação heróica de profissionais da saúde, que, como eu falei no início da minha fala, são aqui no Brasil execrados, são insultados, são agredidos, são atacados pelos covardes bolsonaristas apoiadores de um governante populista e tão covarde e autoritário quanto. Então, meus amigos, encerrando então a minha fala, eu só quero dizer o seguinte: nós nem passamos ainda pelo lockdown. O governo do Maranhão é que, pela primeira vez, o primeiro estado do Brasil é que vai iniciar a experiência do lockdown, ou seja, o fechamento completo, ou seja, o isolamento social mais radical, em que as pessoas são proibidas de sair às ruas, sob pena de serem presas, em 3 municípios maranhenses que estão no pico da evolução da pandemia. Solução, importante que vocês saibam disso, solução que foi adotada por outros países mais cedo, a exemplo da Coreia do Sul, né, e de outros países asiáticos, e mesmo a Itália, que sofreu um lockdown recente, e a Espanha, que está reabrindo agora seu comércio, passaram por políticas de fechamento, porque é assim que se combate uma pandemia onde você não tem vacina e não tem medicação ainda para essa terrível doença, essa terrível enfermidade. Será que nós vamos aprender a lição dos países civilizados? Ou será que vamos aprender lições das piores ditaduras localizadas na África, localizadas no Oriente Médio, localizadas aí nos piores rincões do mundo? Será que mais uma vez vamos rasgar não só a Constituição, mas também o livro de história, já que os livros de saúde e de medicina já estão sendo rasgados por um estúpido bolsonarismo? Essa é a pergunta que fica para nossas próximas edições. Eu só digo uma coisa: eu sou um cara religioso. Que Deus nos proteja e evite essa guerra civil. E que, se houver guerra civil, que estejamos preparados para ela, porque a guerra contra o vírus parece que o Brasil já perdeu.